Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa aula. Eu vou te mostrar como que você vai participar de uma licitação aqui no sistema do Banco do Brasil, que é o sistema e-licitações, no modo de disputa aberto-fechado, com todas as estratégias aí para sua participação, tá? Então, no dia e hora marcados para abertura daquele pregão, você precisa entrar, acessar com os login e senha de acesso ali da empresa que você vai representar, da pessoa que você vai representar, seja a sua empresa, seja o seu cliente, tá? Chave J. E só para você se situar, tá? Em suas propostas, aqui a gente tem todas as propostas que a gente cadastrou para participar das licitações. Então, em algum momento, no dia e hora marcado para abrir o pregão, ela vai estar ou ainda em proposta fechada ou em proposta aberta, porque isso depende de uma ação do pregoeiro. O pregoeiro, no dia e hora marcado no edital, então, quando ele precisa clicar lá na tela dele em abrir proposta, ele clicando em abrir proposta, ela passa aqui para propostas abertas. Então, tô te explicando porque às vezes você vai localizar, puxa, não tô vendo minha licitação, onde é que tá? Então, ó, a nossa licitação já está em propostas abertas. E assim que o pregoeiro for lá e iniciar a disputa do item, a disputa da licitação, a nossa licitação, ela vai aqui para em disputa, tá? Então, só para você poder acompanhar, qualquer problema aí, você não ficar desesperado, a sua licitação tá aqui, mas para você participar da licitação, não é por aqui que você participa não, tá bom? Você vai participar por aqui, ó, você vai clicar em sala de disputa para participar, né, da disputa em si. Clicou em sala de disputa lá, a nossa disputa já começou. Se ela não tivesse em disputa, ela estaria aqui ainda, aguardando acompanhamento, mas nesse momento ele está aqui nessa aba em disputa. Então, deixa eu te mostrar como é que funciona a legenda e a tela do nosso sistema aqui no modo de disputa aberto, fechado, tá? Então, quando nós tivermos aqui a legenda nessa cor, né, cor em negrito, significa que eu tô no período normal, período inicial de disputa. Ou seja, são 15 minutos iniciais. Aqui você pode ter certeza que são 15 minutos fixos onde os lances podem ser enviados e cadastrados a partir de agora, tá? Para mandar um lance, tô concorrendo em 3 lotes ao mesmo tempo. Você sempre vai selecionar o lote que você vai concorrer. Nesse lote aqui eu tô sozinho, não tem ninguém participando comigo, então eu não vou nem dar lance nesse lote aqui. No próximo lote 2, olha só. Professora, as duas empresas, sim, 2 empresas participando. A sua sempre vai estar destacada em amarelo o seu último lance. Professora, como é que pode? As duas estão com o mesmo valor? Porque no momento do cadastramento foi cadastrado o mesmo valor, tá? Agora, no momento do lance, é proibido dar lance com valor repetido. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou dar um lance aqui, por exemplo, de R$99 mil, tá? Vou clicar em enviar, vou confirmar e olha aqui, vai aparecer esse troféuzinho. Então, quando aparece esse troféu é porque eu sou o primeiro colocado naquele momento e até aquele momento, tá? Porque a qualquer momento o outro listante pode dar um lance por cima de mim. Então, a gente vai fazendo acompanhamento, ó. Acabou de receber um lance, o lote 2, ó, veja que o troféuzinho sumiu. Então, quando isso acontece, o troféuzinho sumiu, é porque o meu concorrente deu um lance ali e acabou tomando o primeiro lugar. Então, eu tô em 99 mil e ele tá em 98. Vamos dar um lance idêntico para ver o que acontece? O sistema não vai permitir, tá? Então, só para você ver, eu sou aqui o segundo colocado. Se eu quiser dar um lance idêntico ao meu concorrente, o sistema, ele não vai permitir. Ó lá, tá vendo? Não pode encaminhar lance aí com o mesmo valor que vise ao empate, perfeito? Excelente. E eu posso dar lance não necessariamente querendo tomar o primeiro lugar, mas um lance desde que seja menor que o meu último lance. Então, o meu último lance aqui foi 99 mil, eu posso dar um lance de 98.900, por exemplo, reais. Não vou tomar o primeiro lugar, tá? É um lance menor do que o que eu dei anteriormente aqui para garantir a segunda colocação, tá? E nesse período inicial, a gente vai fazendo o acompanhamento e o que eu tenho para te falar. Aqui não é o momento de sair desesperado dando seus melhores lances, porque a gente tem 15 minutos fixos, então você pode até dar um lance ou outro, ver se o sistema está funcionando certinho, né? Mas aguarda para dar os melhores lances um pouquinho mais para frente, quando for ali para entrar perto do encerramento aleatório, para a gente garantir uma boa colocação, não necessariamente a primeira, porque a gente sabe que participando aqui das licitações, você também faz a participação ativa, então não necessariamente você precisa ser o primeiro lugar para ganhar, você pode estar ali em segundo, terceiro lugar, mas os seus concorrentes, né,
apresentam erros fatais, sejam na documentação, seja nas propostas, e a gente vai utilizar isso daí para entrar com recurso e utilizar para eliminar aqui os nossos concorrentes, tá? Então, nesse momento aqui, o que vai acontecer? A gente tem que aguardar os 15 minutos, por isso eu vou pausar aqui o vídeo, para você não ficar esperando esse tempo todo aqui comigo, tá? Mas só algumas observações importantes. O chat de mensagem, ele não é bilateral nesse momento, então nesse momento somente o sistema e o pregoeiro que mandam as informações. A única coisa que você consegue mandar agora são os lances aqui, tá? E nesse momento, então, a gente acompanha as mensagens aqui pelo pregoeiro. Muito cuidado! Se digitar lance errado aqui na sua tela, não tem aonde deletar esse lance. Somente o pregoeiro consegue excluir lance lá na tela dele. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso daí, tá? Eu sempre falo que se por acaso acontecer de você mandar um lance erro de digitação, estamos disputando 100 mil reais, mando um lance de R$1 sem querer, liga imediatamente para o órgão. Provavelmente você não vai conseguir falar com o pregoeiro, mas pede para falar com a equipe de apoio, deixa a mensagem para alguém, para que pelo menos o pregoeiro dê uma olhadinha na tela, porque quando for realmente erro de digitação, ele vai ter que averiguar, né? Não é qualquer lance que ele vai deletar, mas poxa, tô lá em 100 mil reais, aí aparece um lance de R$10, tem coisa errada, foi erro de digitação, e ele consegue excluir lá pela tela dele, enquanto tiver o período de lances abertos, tá? Se já tiver terminado, não tem o que fazer, só vai conseguir desclassificar aquela proposta, tá? Então eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, para você não ficar esperando 15 minutos comigo. Quando tiver se aproximando dos 15 minutos, aqui eu volto para te mostrar o que vai acontecer na tela, tá? E mais uma dica importante, o relógio no Licitações Z, veja que ele começa em ordem crescente, então ele vai do 0 até os 15, tá? Até os 15 minutos, ordem crescente do nosso reloginho aqui, tá? Então vou pausar aqui e eu já volto para te mostrar o que vai acontecer. Bom, pessoal, então tá quase chegando aqui ao término dos 15 minutos, tá? Dos 15 minutos iniciais, e agora passaram esses 15 minutos iniciais, a legenda vai ficar vermelha e a gente vai entrar no chamado tempo de encerramento aleatório. O que é isso, Flávia? É a etapa que tem entre, né, a etapa aberta e a próxima que vai ser a etapa fechada. Ou seja, ó, ficou vermelho, o lote 1 já ficou, tá? Ficou vermelho significa que de 0 segundos até no máximo 10 minutos, o lote vai fechar. Pronto, agora eu já tô com os 3 lotes que eu tô participando em encerramento aleatório. Aqui é sem interferência humana, sem interferência do pregoeiro, não tem nem como o pregoeiro saber. Então, enquanto eu tô no encerramento aleatório, eu consigo ainda mandar meu lance. Vou colocar aqui um lance de 98.700, só para você ver. Vou clicar em enviar. Ó, eu consigo ainda cadastrar o meu lance, tá? Tô cadastrando o meu lance aqui. Então, agora é o momento de você começar a buscar uma boa colocação. Por quê? Porque buscando uma boa colocação, você fica entre aquela faixa que vai ser convocado para a etapa fechada de lances, tá? Que aí vai ter quem for para a etapa fechada, vai ter o prazo ali de 5 minutos para dar o lance de prata, né? O último lance ali no escuro. Mas nesse momento aqui a gente então tem acesso, eu sei qual que é o melhor lance, eu sei qual que é a melhor proposta, e a minha colocação sempre vai estar em amarelo, tá? O que está em amarelinho aqui é o meu lance. Então, clico aqui, se eu quiser dar mais algum lance aqui também, eu vou, por exemplo, vou dar um lance aqui de R$ 99.999,98, por exemplo. Vou enviar. Não tomei o primeiro lugar, mas se eu quisesse tomar o primeiro lugar, eu daria um lance menor, que esse aqui para tomar o primeiro lugar dele, mas eu vou utilizar minha estratégia aqui de ficar em segundo lugar, tá? E aqui a gente então continua ainda nesse momento, o chat ainda é unilateral, ainda durante a disputa eu não tenho como mandar meus lances, o que tiver o troféuzinho significa que eu ganhei. E olha que o cronômetro é sempre crescente, então vai do 0 até no máximo 10. Não significa que em 10 minutos que a gente vai ter 10 minutos integrais, não é isso que significa, tá? A qualquer momento pode fechar, então pode fechar no primeiro segundo, pode fechar no primeiro minuto, no segundo, terceiro, no quarto, quinto, ou até mesmo utilizar os 10 minutos e fechar no final dos 10 minutos. Então aqui é aleatório do sistema, não existe interferência humana nesse momento, tá? E agora, como eu vou guardar o encerramento aleatório, eu vou pausar um pouquinho o vídeo para você não ficar aqui esperando comigo, e aí eu já volto para te mostrar o que aconteceu. Bom, pessoal, vamos lá, eu vou te mostrar o que aconteceu aqui então. O lote 3 ainda está no encerramento aleatório, tá? Agora,
Veja só, o lote 1 ele ficou laranja, tá? O que é o laranja? Que a gente olhando na legenda é o período do lance final fechado. Então, o primeiro colocado e todos aqueles que estão ali na faixa de até 10% são convocados para a etapa final fechada. Então, só se você ficar fora dessa faixa de 10% que você não vai ser convocado, tá? Ou uma segunda hipótese que pode acontecer, se não tiver pelo menos 3 propostas nessa situação, o sistema ele pode puxar mais 3 subsequentes, tá? E aí vamos então para a etapa fechada. E quem for convocado para a etapa fechada, vai aparecer aqui, ó, esse campo para digitar. Então aqui, ó, eu estou sozinho nesse lote, então eu não vou nem cadastrar meu lance. E se eu não cadastrar, é só aguardar, tá? São 5 minutos. Nesse momento, quando entra nessa etapa fechada, são 5 minutos para você dar o tiro de prata. O que é o tiro de prata? É seu último lance no escuro, ó. Abriu o lote 2 agora, foi pro tiro de prata, etapa fechada. O que isso significa? Nesse momento aqui, some tudo para você e pro pregoeiro. A gente não sabe qual o valor que os outros que foram selecionados para etapa fechada vai dar, tá? Então aqui você pode cadastrar, vamos supor, então eu sei que meu último lance foi 98.700 e daí eu vou colocar aqui, por exemplo, 98.600, por exemplo, tá? Vou enviar, tô no lote 2, vou enviar, confirma, confirmei, e aí do lote 2 vai sumir a caixinha para mim, que eu já dei. É o último lance, não tem mais, tá? Da etapa fechada. E agora a gente pode clicar no 3, o 3 tá aberto aqui, então se eu quiser, é facultativo, mas se eu quiser cadastrar o último lance final aqui fechado, vamos colocar aqui, por exemplo, R$99.995, tá? E eu sei, ó, que a melhor oferta aqui, ó, do meu concorrente é de R$99.900, tá? Então se eu quisesse tomar o lugar dele, eu poderia dar um lance aqui menor, mas não sei quanto que ele vai dar ali na etapa fechada, ou se é que ele vai dar, né, ou não. Mas eu vou dar aqui 99.995. Vou clicar em enviar, confirmei, e pronto, aqui para mim some. E, apesar disso, a gente tem que aguardar o término dos 5 minutos. Então, são 5 minutos integrais que quem foi convocado para etapa fechada vai ter para cadastrar lá na sua telinha o último lance, se quiser, tá? O tiro de prata. Então, só vou pausar o vídeo aqui enquanto eu aguardo transcorrer os 5 minutos e eu já volto para te mostrar a sequência. Então, só para te mostrar aqui, ó, o lote número 1, ele já tá finalizando aqui. Eu não dei lance porque eu não quis, né? Como eu tô sozinho, e eu sei que eu tô sozinho nesse lote 1 aqui, então eu não quis cadastrar nenhum lance. E nesse momento eu ainda não sei quem tá competindo, né? Que a gente tem a vedação, a identificação dos licitantes. Eu só vou saber quem competiu comigo depois que terminar a etapa competitiva. E prontinho, terminou. Então, lote 1, eu tô aqui como troféu, tô como primeiro colocado, né, vencedora aqui desse primeiro lote 1. E aí apareceu o meu perfil, eu tô logada com uma empresa aqui que é ME, que é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, na verdade, tá? Então, ela tem todos os benefícios lá da Lei Complementar 123. E agora a gente tá aguardando, então, só finalizar. Falta mais um minutinho aqui para finalizar esses 2 itens aqui. Então, olha, quando fica azul, é porque terminou, tá? Então, azul é o período final, onde o pregoeiro vai poder mandar uma mensagem. Por exemplo, o pregoeiro, ele pode, a partir de agora, falar que vai dar continuidade, e que aí a gente vai para a etapa de julgamento ali da proposta, etapa de habilitação, etapa recursal. Ou ele pode falar que o pregão vai ser suspenso e que vai ser retomado amanhã, por exemplo, onde dará continuidade às próximas etapas, principalmente se já terminou aí o horário do expediente dele, tá bom? Então, finalizando aqui, ó, 4 minutinhos, só mais um pouquinho, já vai finalizar os lotes 3 e 2. Aqui, ó, no lote 1 agora já vai me aparecer, assim que termina já aparece quem concorreu comigo, se é uma grande empresa, se é uma pequena empresa, por quê? Porque se tiver empate ficto, essa é a próxima etapa. Como aqui eu participei sozinha, não teve empate ficto porque eu ganhei, tá? Mas se tivessem outras empresas, poderia a próxima fase ser a do desempate ficto, que eu vou te mostrar, que provavelmente vai acontecer aí nos outros 2 itens que nós estamos participando. Então, já vai finalizar aqui o item número 2, tá? Finalizando aí os 5 minutos, às vezes dá um pequeno delayzinho aqui, mas é só continuar acompanhando, dá um refresh aí na tela. Prontinho, olha o que aconteceu no item 2. Gente, o item 2, ele ficou verde. O que isso significa? Verde é período de convocação para micro, pequena empresa. Então,
Todos os pequenos empresários têm vantagens ao participar. Ó, no 3 a mesma coisa. Estou em 2 lotes aqui, ó. Eu estou com empate ficto. O que é isso? Vou clicar no lote 3. A minha concorrente, que ficou em primeiro lugar, apresentou o menor preço, é uma grande empresa. Essa sigla OE é outra empresa, quer dizer, não é pequena, não é MEI, não é ME, não é EPP, tá? É uma grande empresa. Só que por eu ser microempresa, eu tenho o direito de, se eu quiser, dar um lance de 1 centavo menor que o dela e tomar o lugar, tá? E no 2 é a mesma coisa. Continua conectado. Por quê? Porque enquanto não apareceu aqui, ó, o local para digitar, é porque o pregoeiro ainda lá na tela dele, ele não clicou em convocar. Assim que o pregoeiro lá na tela dele clicar no botãozinho convocar, vai aparecer aqui onde a gente vai digitar a nossa última lance, se quiser, tá? Não é obrigatório. Ó, apareceu. Então vamos lá. O pregoeiro clicou em convocar, quer dizer que eu fui convocada para dar um lance final fechado. O sistema também manda uma mensagem avisando. Agora eu tenho 5 minutos. Se eu quiser tomar o lugar da grande empresa, eu preciso dar um lance 1 centavo a menos que ele. Então, ó, por exemplo, R$ 97.999,99, porque o dele é 98 mil, né? Então, eu vou dar de 1 centavo a menos, vou clicar em enviar, vou confirmar. Quando eu fizer isso, eu tomei o lugar dele e eu que tô, ó, como troféuzinho vencedor, e eu que vou para as próximas etapas. Então, você tem 5 minutos, tá? O reloginho vai contar, ó, de 0 a 5. E vamos supor que aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aí eu daria um lance 1 centavo aqui menor que o dele e iria para a próxima, tomando ali o lugar dele. Agora, não, eu não quero dar um lance, esse aqui é o mínimo que eu posso chegar, você não é obrigado a dar. Aí você vai ficar em segundo lugar, mas não quer dizer também que você vai perder a licitação. Por quê? Porque esse seu concorrente, ele pode ter ali erros na documentação, erro na proposta, que a gente consegue ainda eliminar ele nas próximas etapas, tá? Então, vamos dar aqui um lance, por exemplo, 1 centavo a menos, R$ 99.899,99, 1 centavo a menos que o meu concorrente. Vou confirmar. E pronto, quando eu fiz isso, encerrou ali essa etapa da licitação. O pregoeiro lá na tela dele, ele vai encerrar os lotes, tem um botãozinho lá onde ele aperta encerrar lote. E aí, a próxima etapa, né, é só a gente acompanhar, que vai ser o julgamento das propostas, fase de habilitação, negociação e tudo mais, fase de recurso, que é importante, né? E a gente continua aí na próxima aula. Um grande abraço para você!